Na semana passada, quando nós conversávamos pela manhã, eu comecei nosso período de ministração perguntando se vocês tinham algum inimigo. Vocês se lembram disso? Imediatamente a gente responde não tem inimigo nenhum. Mas o texto ele é tão abrangente, e hoje nós finalizamos Romanos 12, que talvez se a gente for um pouco mais fundo, a gente possa perguntar se teve alguém que já te fez mal nessa vida. Teve alguém que quando você lembra, você sente todo aquele desconforto pela uma injustiça traumática que você sofreu, por algum mal, algum abuso emocional, físico, alguma violência que foi praticada contra vocês, contra nós. Existem pessoas que tiveram pais abusivos, tiveram pais que violaram afetivamente toda a sua estrutura emocional, e isso gera resquício para a vida inteira. Outras pessoas tiveram relacionamentos de humilhação, de desdém, foram rechaçados, rejeitados, e isso também traz marcas profundas, traumáticas, que incorporam a nossa personalidade. Muitas das nossas atitudes são fruto desses traumas sofridos. Outras pessoas viveram ou vivem casamentos abusivos, onde sofrem com seus cônjuges, sofrem com mentiras, sofrem com ataques verbais, sofrem com traições, sofrem com humilhações, sofrem. E se nós pudermos entender que quando nós sofremos, quando somos injustiçados, quando somos traídos, quando somos passados para trás, tudo isso exige de nós uma resposta. A palavra de Deus nos ajuda a entender nessa manhã qual deve ser a nossa resposta quando nós somos ofendidos, quando nós somos violados, quando é afetada a nossa alma e nós nos entristecemos, quando alguém mancha e macula a nossa moral, quando alguém fala mal da gente sem saber o que está falando, quando somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos julgados, qual deve ser a nossa resposta quando nós sofremos essas situações? Nós precisamos entender que Deus quer que nós respondamos quando nós somos injustiçados de uma forma positiva, a manifestar bondade, misericórdia e graça. E esse é o nosso texto de hoje, em Romanos 12, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Portanto, quando nós somos afetados, nós que temos a mente renovada, nós que nos entregamos, Romanos 12:1, os nossos corpos como um sacrifício vivo, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós devemos responder de uma forma positiva, com aquele altruísmo e abnegação que nós vimos ontem, na semana passada, tanto pela manhã como à noite. Nós devemos entender que se eu não fizer morrer a minha natureza, o meu eu, que está sempre no foco, eu não vou conseguir responder e viver para o que a palavra de Deus nos propõe. E o que a palavra de Deus nos propõe? Ela nos propõe que nós não vivamos com base no toma lá da cá. Não é assim que a gente vive? Não é assim que uma criancinha pequenininha, de 2, 3 anos, você pode fazer um estágio lá na classinha, você que não sabe como é que é a natureza humana, você que não entende muito bem como é que funciona a natureza humana, fica assim, 2 dias na classinha.
para você entender como que é a natureza humana. A gente vive na base do revide. Se você me magoar, se eu sofrer, você também tem que sofrer. Se você puxar o meu cabelo, eu vou puxar o seu. Se você arrancar o brinquedo de mim, eu vou arrancar de volta da sua mão. Se você me morder, eu vou te morder também. Essa é a natureza humana. Os jovens cantam, deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber que eu estou contigo para valer, deixa ele sofrer. Faz parte da natureza humana isso. A gente pensa que se a pessoa não provar na pele aquilo que ela fez a gente sofrer, ela nunca vai entender. Não são essas as justificativas? Ele tem que experimentar na pele o sofrimento que ele está causando, aí ele vai entender. Outros falam que bondade demais e blush demais fazem você ficar com cara de palhaço. Vocês também já ouviram isso? E a gente vai vivendo nessa vida louca, sempre buscando vingança de alguma maneira, pequenas vinganças. E é sobre isso esse texto de hoje. E o que a palavra de Deus nos ensina é que uma mente renovada revela misericórdia e graça ao ofensor. Uma mente renovada faz com que aquele que me ofende conheça a misericórdia e graça. E o ofensor pode ser o meu marido, o ofensor podem ser meus filhos, o ofensor pode ser o síndico do prédio, o ofensor pode ser aquele que me fechou quando eu estava dirigindo, o ofensor pode ser um bandido, o ofensor pode ser qualquer pessoa que efetivamente me afete emocionalmente. E essa resposta a essa ofensa que vai revelar se a minha mente foi renovada ou se eu sou igual a todo mundo, igual ao mundo sem Cristo. E ao invés de responder ao mal contra nós com outro mal, a palavra de Deus nos chama a responder com um amor radical que vence o mal com o bem. A musiquinha do He-Man dizia que o bem vence o mal e a face temporal. Tudo é muito perto. E essas são as premissas do Evangelho para nós também. Uma mente renovada revela o amor de Deus. E qual é a resposta então que nós devemos dar àqueles que nos ofendem? Qual é a resposta que a gente deve dar quando alguém pratica alguma injustiça contra nós? A resposta errada é pagar o mal com o mal. E onde está escrito isso? No versículo 17 a 21 que eu selecionei. Não retribua a ninguém mal por mal. Amados, nunca procurem vingar-se. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Toda a nossa movimentação natural de devolver aquilo que nós recebemos vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama a nadarmos contra a maré. E não é só esse texto, você vai ver isso em 1 Tessalonicenses 5,15. O texto fala, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Por que tem que ter cuidado? Porque naturalmente nós vamos devolver. Porque naturalmente nós vamos revidar. Porque naturalmente se você for ofendido na rede social, você quer gerar uma ofensa maior ainda. Você quer se proteger da calúnia. O seu orgulho é ferido. Isso é natural, por isso tenham cuidado. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. O texto em 1 Pedro 3,9 fala, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Agora sejamos sinceros, irmãos, da prática do nosso dia a dia. Logo cedo, você recebe uma resposta atravessada. Marido grosso, sem contexto, sem necessidade. O mínimo que a esposa vai fazer é dar a cara gelada. Ficar assim, uns 2 dias sem responder as perguntas. Cadê não sei o quê? O mínimo. Para que ele sinta que não é assim que se trata uma dama, uma lady, não é? É só para que ele perceba que não é assim que se fala. E nós vamos levando isso para todas as nossas relações. Nós vamos levando esse ciclo de maldade para as nossas relações com os nossos amigos, com os nossos filhos. E a palavra de Deus fala, não deixa se perpetuar o mal.
Não procure, não planeje a vingança, não retribua o mal com o mal. Se alguém te expõe, se alguém te ridiculariza, principalmente na frente dos outros, você tem que se defender. Veja bem, não é assim que se fala. Eu preciso retornar o mal com o mal. E toda vingança é motivada inicialmente pelo orgulho. O orgulho está por trás dessa nossa necessidade de vingança. Essas ações pecaminosas que são feitas contra nós machucam o nosso orgulho e nos levam a restaurar a nossa honra. E existem vários códigos de honra em várias sociedades, em várias culturas ao redor do mundo. Se alguém numa tribo tem a sua honra maculada contra alguém de outra tribo, ele sai em guerra. E às vezes essas guerras demoram séculos, derramamento de sangue, porque a honra de alguém dessa tribo foi maculada e nós vamos vingar, nós vamos retaliar, nós vamos retribuir. E nós traduzimos essas rixas nas nossas pequenas relações. Mas a palavra de Deus nos ensina que quem tem a mente renovada não retribui mal com mal, não devolve, não se vinga, não responde pecado com outro pecado. E a vingança é essa de retribuir o mal com o mal. É permitir que o pecado e o mal se perpetuem. É permitir que o pecado que você cometeu contra mim gere um novo pecado de eu cometer contra você. Eu cometo o pecado da maledicência, saio espalhando para todo mundo. Eu cometo o pecado do julgamento. Eu mato você no meu interior. Para mim fulano morreu. Eu viro um homicida emocional, porque você uma vez me feriu. E a palavra de Deus quer que a gente rompa e supere o pecado, ao invés de ser superado por ele. E muitas vezes nós confundimos vingança com justiça, não é verdade? Os filmes que a gente mais gosta de assistir, o Vingador é um justiceiro. O cara está buscando justiça, mas vingança não é justiça. A justiça de Deus, que a nossa mente pequenininha não pode contemplar, não pode entender, também é traduzida de uma maneira muito ínfima na justiça dos homens. Nós temos nossos códigos, nós temos as nossas leis, nós temos as nossas ordenanças, e na nossa sociedade existem padrões de certo e errado. De forma que se alguém fez alguma coisa contra você, isso é punível. Se alguém te lesou de alguma coisa que você tinha direito, isso é indenizável. Você pode sim buscar justiça, porque vingança não é justiça. E o próximo capítulo vai falar da obrigação do Estado de cumprir todas as normas e as leis para que a sociedade seja regida com paz e segurança. É necessário isso. Mas você pode perdoar e ainda assim buscar a indenização. Você pode perdoar e isso vai gerar uma retribuição financeira, coercitiva, talvez a coibição da liberdade da outra pessoa, mas você precisa perdoar. Você precisa entender que perdão não é o contrário de justiça, perdão é o contrário de vingança, e isso é ensinado pelo pastor Arivaldo Ramos. Se a gente perdoa, porque as questões emocionais não podem ser indenizadas, ou você perdoa, ou isso nunca vai se resolver. Existem questões que não adianta você levar lá na justiça, porque o poder judiciário não vai resolver. Ou você perdoa, ou isso nunca vai se resolver. Você foi insultado, você foi desprezado, você foi julgado, levaram você para a boca do povo por uma coisa que você não cometeu. Ou você perdoa, ou isso nunca vai terminar dentro do seu coração. Ou você vai ser prisioneiro dessa situação para sempre, porque não existe indenização para os nossos sentimentos, só cura e perdão. O único caminho para a liberdade da nossa alma é o perdão. Mas você pode sim buscar a justiça, mas na nossa sociedade, nem na nossa sociedade, não tem espaço para a vingança. Não tem espaço para aquela ideia de que o mal justifica o outro. Não existe isso. Na nossa lei, você não pode fazer a justiça com as suas próprias mãos. Agora imagina na lei de Deus, que nos chama a absorvermos a injustiça e devolver o mal que nós estamos recebendo com o bem. É um grande desafio. É um grande desafio.
Porque normalmente a justiça que nós temos quando fazemos com a nossa própria mão, ela estende, ela vai além, ela excede os limites da ofensa que foi cometida contra nós. Por isso que tinha a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Isso foi antes de Jesus. Ou seja, você arranca o meu olho, eu não posso ir lá e arrancar a sua cabeça fora. Eu posso arrancar o teu olho, mas eu não posso arrancar a tua cabeça. Se arranca um dente meu, eu não posso arrancar todos os dentes da sua boca, mas um dente da sua boca aí eu posso arrancar. É para que houvesse uma retribuição na medida justa. Mas aí vem Jesus e transforma tudo isso e fala que nós precisamos pagar o mal com o bem. Essa é a grande verdade que é trazida pelo Evangelho nessa manhã para todos nós. Que a resposta errada é quando eu devolvo, ainda que na mesma moeda, o mal que eu recebi. E a segunda coisa que nós vemos nesse texto é que nós só estamos autorizados a fazer o que é certo para o nosso inimigo, para o nosso ofensor, para essa pessoa que nos fez mal. E o texto fala: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Vençam o mal com o bem. Agora, quem quer fazer o bem para quem lhe fez mal? Ninguém. Ninguém quer fazer o bem para quem lhe fez mal. Essa não é a nossa reação natural. Ele bateu, ele tomou, ele me xingou, eu vou xingar também. Isso é o que nós estamos acostumados a fazer. Agora a palavra de Deus fala que nós precisamos fazer o que é correto aos olhos de todos. E fazer o que é correto aos olhos de todos requer uma certa reflexão. A palavra de Deus não está falando para nós que nós temos que nos guiar pela opinião pública, até porque a opinião pública vai dizer que se você tomou, você tem que devolver. Mas que nós devemos atentar para o que as pessoas que entendem que nós somos o padrão de Cristo no mundo vão dizer quando virem a nossa resposta às ofensas que recebemos. Quando eles olharem para a nossa postura, o que vão dizer de nós? Será que é essa a ideia que nós temos transmitido com a nossa vida? No Novo Testamento existem duas palavras que transmitem essa ideia de bondade. Uma palavra é a que diz da bondade do nosso sentimento, aquela pessoa que é boa, que é do seu sentimento. E outra palavra é usada aqui, é a bondade em ação, aquela coisa boa, aquela coisa certa, aquilo que você faz em favor de outra pessoa. E o que o texto está dizendo é que o mundo está nos assistindo. E nós precisamos pensar no nosso testemunho, se nós temos agido com bondade, que é o original do grego usado aqui, se nós temos feito o que é correto, ou se nós temos aplicado a nossa própria justiça quando nós somos ofendidos. Como nós temos agido? Se você quiser saber como estragar um mês, um ano de evangelismo pessoal, é só o diabo formar uma grande treta, uma grande confusão, e aí você vai responder com falta de amor, com ódio, com ressentimento. E aquele sujeito que você está evangelizando vai falar: cadê o amor de Deus aí? E esse amor todo aí que você está falando, como é que é isso? Você consegue desmontar todo o evangelho em uma ou duas atitudes de ressentimento, de mágoa, de rancor. Se nós agimos com raiva, a gente não está dando um bom testemunho. Se a gente reflete maldade, se a gente reflete maledicência, se tem ódio, se a gente desfila a maldade nas nossas palavras, quando nós falamos dos outros, então nós não estamos praticando o amor de Deus. Nós precisamos refletir. E a palavra de Deus fala o seguinte: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, para que eles vejam você fazendo o que é certo e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhem, brilhem a luz de vocês. Será que a nossa luz está brilhando? Porque fazer o que é bom para quem nos faz bem, todo mundo faz isso. O mundo faz isso. Os bandidos lá da cadeia vai mexer com a mãe deles, vai mexer com o amigo deles, vai mexer com a comunidade deles, para você ver. Todo mundo faz isso. Fazer o bem para quem é bom, para quem te faz bem,
às vezes até mais complicado quando a gente é egocêntrico, quando a gente é egoísta, mas é mais fácil. A proposta de Deus vai um pouco além. Mas nós, além de fazer o que é correto a quem nos faz mal, nós precisamos também buscar a paz. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E a paz aqui inclui dois aspectos. O primeiro deles é com relação à reconciliação e ao perdão. Se o perdão é o contrário de vingança, então quando eu buscar a paz, quando eu buscar o perdão, quando eu buscar a reconciliação, estou agindo de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou querendo me vingar. Eu não estou querendo dar uma gelada. Eu não estou querendo ferir a pessoa com uma atitude insensível, com uma atitude de rejeição. Eu estou aberta, apesar de todo o mal que me foi feito, para que haja reconciliação e o perdão. Às vezes nós fazemos de tudo e ainda assim a pessoa não quer o perdão e não quer a reconciliação. Mas é importante que a gente deixe claro que nós estamos abertos para cumprir o que a palavra nos diz. Mas por outro lado, buscar a paz significa que nós não devemos ser os ofensores. Nós não devemos ser aqueles que geram a confusão. Nós não devemos ser aqueles que magoam. Nós não devemos ser aqueles que machucam, aqueles que procuram a briga através de um comportamento ofensivo. E o texto fala: busque a paz. Irmãos, a paz só vai vir com perdão. Você pode pensar assim: eu estou em paz porque eu estou aqui e ele está lá. E contanto que ele continue lá, eu vou ficar em paz aqui. Não é assim? Até que um dia os caminhos se cruzam e a sua paz acaba novamente. Você não vai ter paz enquanto você não perdoar. Muitas vezes nós não perdoamos e a pessoa que nos ofendeu não está nem aí para a gente. E quem bate no sente, não é isso que dizem? Não está nem aí. Nós somos os que estamos presos, clausurados. Se nós precisamos buscar a paz, nós precisamos que essa paz invada em primeiro lugar o nosso coração. E existe uma frase de Confúcio que diz o seguinte: antes de embarcar em uma vingança, cabe duas formas. Antes de você retribuir, saiba que você também vai se ferir. Que todo o pecado que foi gerado contra você vai fazer de você também um pecador, se você quiser retribuir e vingar-se. E por último, o texto fala que fazer o que é certo contra quem faz mal, inclui ser gentil, amoroso e atender às necessidades do seu inimigo. E eu acho, irmãos, que essa aqui é aquela última fase do jogo que Paulo falou que é a fase do boss. Quando você está jogando no nível expert, você já conseguiu vencer pequenos monstros. Você já parou de odiar, você já parou de amaldiçoar. Você, de alguma maneira, está vivendo aí para tentar se controlar, deixar de xingar a pessoa, buscando que o seu testemunho possa revelar o amor de Deus. Até que esse ofensor precisa de você. Até que essa pessoa toca a sua campainha, te manda uma mensagem, bate na sua porta, ou você fica sabendo que ele tem uma necessidade para ser atendido. Porque dar de comer e dar de beber é um conceito de atender às necessidades, sejam elas quais forem. Nesse momento, para nós, que às vezes temos a dificuldade de fazer o bem, de revelar bondade, até para quem a gente ama, nós somos chamados a alimentar o inimigo, nós somos chamados a suprir as necessidades daqueles que um dia nos fizeram mal. E esse, eu entendo que talvez seja o maior de todos os desafios do capítulo 12. Quando você junta tudo aquilo que você recebeu até agora, e você pode praticar, assim como Cristo praticou na cruz do Calvário, nos amando quando nós éramos pecadores. Quando ele orava por aqueles que o tinham crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. É nesse momento que o Espírito Santo nos gera a morte do eu,
do orgulho, das nossas razões, dos nossos direitos. E quando nós agimos nessa direção, irmãos, todos são curados. Nós somos os primeiros, nós que fomos ofendidos e os justiçados somos os primeiros a sermos curados, porque superamos o mal, porque ao invés de sermos sucumbidos pelo mal, nós geramos através da nossa atitude graça e misericórdia. Quem nos ofendeu também vai ser curado, porque vai ser alvo da manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Vai ter a fome saciada, vai ter a sede saciada, vai encontrar amor, vai encontrar afeto, vai encontrar perdão. E para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso que a cruz nos encontrou, para que nós pudéssemos romper o ciclo da maldade. Portanto, se a resposta errada é pagar o mal com o mal, é se alegrar, como nós vimos na semana passada, com a maldade que está acontecendo com a outra pessoa, é desejar, se a resposta errada é desejar o mal para o outro que nos causou o mal, a resposta certa, gerada pela palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo de Deus, é você fazer o bem para quem te fez mal. E isso, irmãos, já foi dito por Jesus, quando ele falou: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Você tomou, você tem liberdade para devolver. É desse jeito que todo mundo vive, é dessa maneira que todo mundo entende que é o jeito certo de se viver. Jesus diz: mas eu lhes digo. Então, a partir dessas duas frases, você tem uma decisão para tomar. Se você quer viver como Jesus te diz, ou se você quer viver como o mundo vive. E o que Jesus diz? Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo, tirar a túnica, deixe que ele leve também a cabo. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos. Vocês querem ser como todo mundo é? Ou vocês querem ser como Jesus é? Filhos de Deus. E por último, depois de ter respondido o ofensor com o bem, você pode deixar tudo nas mãos de Deus. E a palavra fala: deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ele é o justo juiz. Só Ele é capaz de julgar o que vai no coração do homem. Só Ele é capaz de julgar quais são as intenções. E a seu tempo, irmãos, cada um vai receber de acordo com aquilo que cumpriu. Naquele grande dia, todos vão responder por aquilo que fizeram diante de Deus. O mal vai chegar para todos aqueles malvados no tempo oportuno, é o que a palavra de Deus nos garante. Você pode deixar a vingança nas mãos de Deus, que com certeza vai ser mais bem feita do que a sua. Com certeza. E eu quero concluir, irmãos, com o resto do texto que eu li na semana passada. E diz o seguinte: romper com o ciclo do olho por olho, dente por dente, implica em sacrificar-se. Pregar o nosso ego na cruz, juntamente com Jesus. O sacrifício se fundamenta e se sustenta no amor, e é impossível amar sem perdoar. Sendo assim, as perdas não podem deixar resíduos de mágoas, ressentimentos, ódios ou desejos de vingança. Jesus sabe que é possível perder sem se perder. A descentralização do nosso ego nos liberta.
Isso somente é possível quando reconhecemos que somos maus, ou pelo menos tendenciosos à maldade, tanto quanto aqueles que praticam o mal contra nós. Precisamos enxergar a nossa face no malvado que está adiante de nós. O malvado diante de nós sempre nos provoca dois tipos de reações: ou nos arrasta para dentro do ciclo da sua maldade, ou nos impulsiona a transcender o mal e agir com misericórdia e perdão. O Espírito Santo nos capacita a assumir e sofrer danos sem perder a alma. Nos ensina a reagir ao mal, sem que o mal se apodere de nós. Por isso é necessário que nos esvaziemos de nosso senso de méritos e justiça, dando vazão ao Espírito Santo para que Ele nos convença dos nossos pecados e faça a sua obra em nosso ser. Isso só é possível se nos identificarmos como o mal e os malvados, percebendo-nos pecadores e miseráveis igual a todos, para que assim sejamos libertos daquilo que mantém nosso ego aprisionado. Deus ama os maus e os bons. Ele nos convida a sermos como Ele, nos convida a amar, simplesmente amar. Por isso resume toda a moral, ética e lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre tudo e todos, com toda a alma e entendimento, e amar ao próximo, inclusive os malvados, como Jesus os amou. Essa é a proposta de Deus para nós. O Evangelho transcende. Não há como viver o amor sem viver o perdão. Não há como viver a graça sem expressar graça e misericórdia. E nós somos chamados a sermos como Jesus. E talvez a pergunta mais difícil que essa palavra nos traga hoje é: como eu tenho respondido ao mal que me é feito? As pequenas maldades, as pequenas ofensas, aquelas brincadeirinhas que nos ofendem. Eu tenho riscado as pessoas na minha vida. Como eu tenho respondido? Como é o padrão do meu relacionamento com o meu cônjuge, com os meus pais, com os meus filhos? Eu trago toda esse resquício do velho homem e do mundo para dentro da minha casa? É assim que rege a relação entre marido e mulher? Entre irmãos? Entre amigos? Como que essa verdade pode invadir e mudar a minha vida amanhã? Hoje? Deus nos chama a essa entrega, irmãos. Deus nos chama a sermos pessoas que refletem o seu amor e a sua glória. E esse é o verdadeiro culto. Esse é o culto racional. É a minha vida entregue, capacitada pelo Espírito Santo para fazer o bem a quem me faz mal. Buscar a paz. Dar água. Dar a comida. Andar a segunda milha. Dar a face enquanto a outra ainda está ardendo. E isso só pode ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus a sermos agentes da bondade e a rompermos com o ciclo de maldade que governa esse mundo, cujo príncipe é o diabo. Nós somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo nos capacite a vivermos isso. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito embora ela seja um grande desafio para nós, Senhor, para todos nós. Porque por mais que nos encontremos como malvados muitas vezes, não há força em nós para nos movermos em direção àquele que nos ofendeu. Nós sabemos que